Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para o segundo dia do nosso desafios. 400 vídeos em 400 dias. Então, todas as manhãs, às 6 horas da manhã, eu estarei aqui trazendo um conteúdo valioso para você. Então, venha comigo, se inscreva, me siga, que você vai ter oportunidade de receber muitas informações interessantes de como funciona a nossa mente. O texto de hoje que eu vou trazer aqui, seja bem-vinda, Naide, psicóloga, seja bem-vinda, Naide. Então, o assunto que eu vou trazer hoje aqui para vocês é do livro Não Desista dos Seus Sonhos, Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury. Então, para quem não conhece Augusto Cury, ele é médico psiquiatra, autor de vários livros, inclusive esse daqui. E eu tô trazendo ele aqui pra gente estudar, pra gente perceber o quanto nossos traumas, né? Os nossos traumas, a interpretação que nós temos da realidade, ele nos afeta e atrasa muitas vezes os nossos sonhos. Então, o que ele vai falar aqui, né? Quem consegue decifrar o ser humano? Muitas vezes a gente pensa, eu vou trazer o texto aqui, vocês vão entender. Muitas vezes a gente pensa assim, cara, mas olha o medo que aquela pessoa tem, é só um medo pequenininho, né? Tipo, é só um medo de barata, é só um medo de borboleta, é só um medo de qualquer coisa. Mas é só um medo. Não, não é só um medo. Ele é uma interpretação que a pessoa teve em algum momento da história e esse medo para ele é o pior medo que pode existir para uma pessoa. Então a gente nunca pode generalizar o medo que eu sinto com o medo que a outra pessoa sente, né? O medo, as pessoas, normalmente nós temos essa mania, né, de achar que o nosso problema ele é maior do que todo mundo. Então, o meu problema sempre é maior, o meu desafio sempre é maior, mas o do outro não é. Não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece é que, às vezes, aquele medo que a pessoa tem, nós não tivemos a mesma interpretação que ela teve, né? E, assim, os nossos medos também. Nós também não podemos achar, eu não vou falar com ninguém esse meu medo porque é muito bobo, né? Esse medo pode estar atrapalhando você de ter uma vida mais plena, mais próspera, de realizar os seus sonhos. Então, vamos dar uma olhada no que diz aqui. Um paciente culto, olha só, um paciente estudado, né? Um paciente culto me disse certa vez que era capaz de enfrentar um cachorro bravio, mas morria de medo de borboletas. Quais são os riscos reais que uma borboleta produz? Né? Na realidade, quais são os riscos que uma borboleta tem de fato para a gente? Nenhum, a não ser encantar os olhos com a sua beleza. O conflito desse paciente não são os perigos reais exteriores, mas os perigos imaginários. E aqui, imaginários, pessoal, eu quero trazer uma coisa muito importante também. Não é porque é imaginário que ele não é importante, né? Porque tudo é criado na nossa mente. Uma vez, quando eu tinha depressão, né? Porque eu sofri muito com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Então, as pessoas às vezes diziam assim, é coisa da tua cabeça. Apesar da minha realidade ser bem desafiadora, né? Era fatos bem desafiadores, as pessoas falavam, essa coisa da cabeça, é coisa da cabeça. Hoje eu entendo que sim, que a gente cria as coisas na nossa cabeça, mas que a gente tem que levar em consideração isso, sabe? Porque as pessoas acham, coisa de cabeça, então eu não vou trabalhar isso, né? É coisa da minha cabeça, eu não vou procurar ajuda. É coisa da minha cabeça, deixe quieto, eu não vou contar pra ninguém, sabe? Mas esses desafios que nós temos na nossa cabeça, que sim, que criam a nossa realidade, hoje eu entendo isso, elas precisam ser ressignificadas para que você tenha uma vida melhor, né? Então, mesmo que seja coisa da sua cabeça, lembre-se, a gente pode ressignificar tudo isso. Você não precisa viver com isso pro resto da sua vida, né? Sua mãe
ele disse, né? Então, olha o que aconteceu com esse cliente aqui do Augusto Cury, né? O que aconteceu? Que ele ficou com medo de borboletas. Quem não passou por isso? Eu passei. Eu passei, mas isso não causou trauma pra mim. Esse trauma que eu acho que não, né? Pelo menos ainda não identifiquei exatamente esse. Mas quem não passou pelo fato de a gente ele conta aqui, né? Que a mãe dizia, não chegue, não toque na borboleta, porque se você tocar na borboleta, você vai colocar no teu olho e você vai ficar cego. Eu tinha essa crença, né? Não sei se é verdade ou se não é, mas enfim, as pessoas falavam. Eu nunca estudei sobre esse fato das borboletas, então não sei te dizer. Mas eu ouvia isso, não toque na borboleta, que se você colocar no seu olho, você fica cego. Então, a sua mãe lhe dizia na infância que se tocasse numa borboleta com as mãos e as colocasse nos olhos, ficaria cego. Quando o menino tocou uma borboleta, a mãe gritou. Olha a importância das mães aqui, ou dos cuidadores, né, das crianças. Então, o menino tocou na borboleta e a mãe gritou, desesperada, né? O grito de alerta cruzou com a imagem da borboleta. Então, isso ele fez todo um cenário na cabeça dele, né? Ambos os estímulos foram registrados no mesmo locus do inconsciente, ou seja, o grito da mãe que assustou ele com a borboleta, né? Na verdade, não precisaria ter essa associação, né, desse grito com a borboleta, porém, foi no mesmo momento, então ele registrou isso no inconsciente dele, na mesma janela da memória. A belíssima e inofensiva borboleta tornou-se um monstro. Então, olha que interessante, eu lembro que quando a gente assiste o filme divertidamente, né? Por que a alegria, ela fica desesperada de não deixar que aquelas bolinhas, né, que vá afetar as memórias da criança, né? Então, é isso que acontece. Durante toda a infância, quando esse paciente enxergava uma imagem de uma borboleta bailando graciosamente no ar, ele detonava um gatilho psíquico que abria um milésimo de segundos a janela da memória em que a imagem doentia estava registrada. Então, assim, quando a gente sofre um trauma, né, tem aquele gatilho, quando surgem coisas parecidas, né, ou parecidas, ele via a borboleta linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele acionava aquele gatilho que ele tinha, né, na memória do grito, né, do grito da mãe, que causou esse dano nele. A borboleta imaginária era libertada do seu inconsciente, saltava-lhe a emoção e roubava-lhe a tranquilidade. Então, olha, nós temos isso. E muitas vezes nós não sabemos o que é que está acontecendo com a gente, sabe? Né? O ser humano, a gente não consegue saber. Meu Deus, mas eu vi isso, me causou tanto transtorno na minha vida, mas eu não me lembro. Muitas pessoas chegam para mim e falam, eu não lembro de onde que eu possa ter sentido isso, né? De onde que tenha vindo essa sensação. É que o nosso corpo, ele também registra a informação. E aí, quando você é exposto a duas situações que causam a mesma sensação no seu corpo, ele também traz aquele gatilho para você, né? O grande problema é que todas as vezes em que ele tiver uma experiência angustiante diante de borboletas, ela será registrada novamente, contaminando inúmeras outras janelas da memória. É o caso da repetição, né? A gente faz algo e a gente viu que deu certo, né? Você faz de novo, você vê que vai gerando uma confiança que aquilo é verdadeiro. No caso dele também, né? Mas para o contrário, né? Para as coisas ruins, para o medo dele. Então, cada vez que ele via uma borboleta, ele acionava aquele gatilho, né, mental do primeiro momento, e aí revivia tudo de novo. Isso só vai fortalecendo o medo, o trauma na pessoa. Claro que a pessoa precisa tratar isso, aquilo que eu falei no início, nós precisamos ressignificar, né? A gente tem meios de fazer isso que é muito mais simples do que a maioria das pessoas imaginam, mas é isso que acontece.
quanto mais áreas doentias estiverem comprometidas em seu inconsciente, mais ele irá reagir sem racionalidade. Se esse paciente não reescrever a sua história, olha aqui que interessante, isso é muito sério. Se esse paciente não reescrever a sua história, poderá, tá? Não é certeza 100%, porque cada pessoa tem um desafio. Então, mas sim, é muito provável. Poderá tornar-se uma pessoa fóbica, frágil, sem capacidade de lutar pelos seus sonhos. Olha, gente, o que uma borboleta pode fazer na vida de uma pessoa? Deixar ela uma pessoa fóbica, frágil, sem capacidade de lutar pelos seus sonhos e com tendência a inúmeros outros tipos de medos. Porque aquilo que eu falei, o nosso corpo ele registra e a próxima vez que ele perceber a mesma sensação, ele vai acionar o gatilho lá. O mecanismo que acabamos de descrever é um dos segredos da psicologia. Demoramos mais de um século para compreendê-lo. Por meio da teoria da inteligência multifocal, estamos desvendando alguns fenômenos contidos nos bastidores da nossa mente que afetam todo o processo de construção de pensamentos e geram os traumas psíquicos. Não é a realidade concreta, olha isso, não é a realidade concreta de um objeto que importa para a nossa personalidade, mas a realidade interpretada, a realidade registrada. Por isso que eu falo, nós precisamos ter muita empatia, muito carinho ao tratar com o medo do outro, né? Porque não importa o que aconteceu, importa a interpretação que nós temos do fato, né? Claro que, por isso que muitas vezes eu sou mãe e eu sei disso, né? Eu fico analisando toda hora. Muitas vezes para nós, uma reação que nós temos em alguma coisa que o nosso filho fez, ele é uma reação instantânea e para nós às vezes não é nada importante. Como os gritos, por exemplo, pessoas que são acostumadas a gritar com os filhos, né? As pessoas acostumam. Só que para a criança causa um dano que você não tem noção. Se você estudasse sobre isso, você nunca mais gritaria com seu filho ou com nenhuma criança. Porque a criança ela fica transtornada quando você grita com ela, né? E assim, nós também fomos criança, então também fomos afetados por toda essa situação, cada um da sua maneira. Então nós precisamos sempre ter muita empatia com cada pessoa que cruza a nossa vida. O medo dela é o medo dela e precisa ser tratado, e é possível ser tratado. Como eu disse, é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. Eu mesma vivi com depressão, com ansiedade e síndrome do pânico, mais ou menos em torno de uns 25 a 30 anos. E nesse período, em 15, 20 anos, eu tomei remédio controlado. E todo mundo dizia que a depressão não tinha cura. E hoje já faz 7 anos que eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Mas o que eu fiz? Eu mudei meu estilo de vida, eu mudei os meus pensamentos, eu ressignifiquei todos os meus medos, todos, né? A gente ousa dizer todos os meus medos. Então, estou ressignificando, porque a gente, né, adquire outros no caminho também. Então, assim, a gente está sempre se desafiando. Mas o que eu fiz de fato? Foi isso, mudar o meu estilo de vida. Estilo alimentar, estilo de exercícios físicos, estilo de pensamentos principalmente. Porque eu sei exatamente o que te leva ao abismo, sabe? Com a depressão, com a ansiedade, né? E eu tinha todos esses pensamentos que causavam danos. A interpretação que eu tinha da realidade era danosa, não tinha solução para a vida, então era aquilo que eu vivia, né? E hoje eu digo para você, tem sim, tem solução sim. Inclusive esse é o mês amarelo, né? O mês que a gente trabalha muito sobre isso. E eu digo para você, você não está sozinho. Você não é a única pessoa que sente medo. Você não é a única pessoa que sente tristeza, desânimo. Você não é a única pessoa que às vezes tem vontade de desistir da vida, né?
Ontem ainda meu filho estava falando que será que as mães têm vontade de tirar férias dos filhos? Tem, né? Às vezes a gente tem vontade de tirar férias, sim. Então, você não é a única pessoa. Todo mundo, cada um passa por problemas. Só que o que as outras pessoas enxergam da gente é o que a gente mostra, né? É o que a gente mostra. A gente não sabe o que o outro está passando, de fato. Eu só sei o que ele me permite saber, né? Eu só sei, e muitas vezes a gente sabe pelas redes sociais. As pessoas não vão colocar seus BOs, né, por trás, o que está por trás das câmeras. Então, assim, não se iluda com essa vida linda, maravilhosa que muitas pessoas aparentam ter. Sim, a vida é linda, ela é maravilhosa, a gente pode ter essa vida também, porém, todo mundo tem desafios e todo mundo trabalha para chegar numa vida dessa, sabe? Então, lembre-se, todo mundo está num processo de crescimento. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar sobre seus medos. Olha essa pessoa aqui, medo de borboleta. Quem imagina, né? Eu, por exemplo, não tenho. Então, eu já aprecio a borboleta, né? E olha só a interpretação de cada um, né? Porém, eu tenho outros medos, né? Que já trabalhei vários, porque quando a gente tem síndrome do pânico, do que a gente não tem medo, né? Mas, enfim. Então, não é a realidade concreta de um objetivo que importa para a nossa personalidade, mas a realidade interpretada, registrada. Para alguns, um elevador é um lugar de passeio. Para outros, um cubículo sem ar. Para uns, falar em público é uma aventura. Para outros, um martírio que obstrui a inteligência, né? Dá o branco, você não lembra mais nada, aquela tortura. Para uns, as derrotas são lições de vida. Para outros, um sufocante sentimento de culpa. Para uns, o desconhecido é um jardim. Para outros, uma fonte de pavor. Para uns, uma perda é uma dor insuportável. Para outros, um golpe que lapida o diamante da emoção. Então, cada um vai interpretar à sua maneira as experiências que ele tem. Ai, pessoal, por isso que eu não faço live ao vivo. De vez em quando me dá umas tosse também, né? Daí as pessoas que veem meus vídeos, eles não veem esses defeitos, né? Esses probleminhas que nós temos aqui no meio da live. Então, pessoal, o assunto de hoje era esse. E é o que eu já falei tudo que eu queria falar sobre isso aqui. Então, lembre-se mais uma vez. Nós podemos ter traumas escondidos que a gente não tem noção. Por que que hoje a sua vida, por que que hoje a minha vida não se transforma do jeito que eu gostaria? Eu trabalho tanto e não tenho o sucesso que eu gostaria, né? Às vezes acontece isso com as pessoas. Por que que eu me esforço tanto e não consigo? Por que que isso? Por que que aquilo? Não sei o que, sabe? Os porquês? Às vezes vem o porquê de lá. E muitas vezes a gente não vai nem descobrir o porquê, mas a gente vai conseguir ressignificar sim o porquê, por causa que a gente ressignifica a emoção, tá? Então, mesmo você não sabendo o que tá causando transtorno para você hoje, se você procurar ajuda de um especialista, ele vai te ajudar a ressignificar aquela emoção que está causando aquilo e a tua vida pode deslanchar a partir disso, né? Falando aqui da timidez, então, para quem não sabe, eu fui uma pessoa das mais tímidas possíveis nesse mundo. Eu estudei toda a minha escolarização, primeiro e segundo grau. Eu fiz faculdade sem conversar, sem perguntar em sala de aula. Quando eu apresentei minha monografia, eu lembro que o meu professor falou assim, né, no final, ele falou assim, agora calma e respira. Porque, de fato, eu não respirei nesse processo. Eu apresentei, né, tirei nota máxima, porém, porque eu fiz, realmente, eu estudei, eu sabia, mas assim, foi muito atropelado. Apresentar um TCC em 15 minutos, tu tem todo aquele tempo e tal, né? E nesse tempo da faculdade, eu lembro que meus professores falavam assim, você tem dom para ser professora. E eu dizia, né, quando
Tipo, particularmente com cada um eu conversava, eu não conversava no grupo, no grande grupo. Então eu não falava, não fazia uma pergunta alta porque eu tinha medo, vergonha do que os meus colegas iam achar da minha pergunta, porque eu sempre achava que a minha pergunta era a mais besta de todo mundo. Então a pergunta do colega sempre era mais importante. Olha como os desafios da vida da gente, né? A pergunta do colega sempre era mais importante, a minha sempre era mais besta. Eu achava. Só que às vezes essa pergunta besta, hoje eu aprendi uma coisa assim, que não existe pergunta besta, existe o besta que não faz perguntas, né? Então olha só, mas eu não me considero besta naquela época também, porque todo mundo tem um desafio, e eu hoje me acolho, me entendo, e aí eu me formei então na faculdade e trabalhando, eu sempre trabalhei e tal. De repente surgiu uma vaga para professor. E eu pensei, é hoje que eu vou nesse desafio, né? E foi um desafio bem interessante porque eu substituía professores. Então, por substituir o professor, eu não tinha obrigação de saber todas as respostas para os meus alunos, né? Porque cada dia eu estava numa cidade diferente, cada dia eu estava numa turma diferente. Assim, por um lado foi bom, né? Porque eu não tinha essa obrigação de saber tudo. Por outro lado, muito desafiador, porque eu tinha que estudar todas as coisas. Mas enfim, foi um ano de experiência maravilhosa, foi o ano que me destravou. E a partir dali eu continuei dando aulas e tal, me comunicando, e depois agora na internet, então, mas assim, quem, né, imagina, hoje eu falando, hoje eu considero meus vídeos muito interessantes, muito bons, por sinal. Mas, sei que vou melhorar muito ainda, mas quando eu comecei era uma tragédia, né? Quando eu comecei na internet, que não faz muitos anos também, já foi outro desafio, porque uma coisa é você estar num grupo presencial e você conhecer o teu grupo, outra coisa é você falar na internet que você não sabe quem que entra aqui, mas enfim, uma coisa também que eu aprendi é que todas as pessoas estão procurando a tua energia, né? Existem pessoas, não todas não, existem pessoas procurando a tua energia. Então todas as pessoas, no caso eu, você, né, que trabalha com a internet, nós temos uma energia que o mundo está precisando, da nossa energia, do nosso saber e da nossa jeito de falar, né, da vocabulário, porque existem pessoas que não vão entender aquilo que eu falei e existem pessoas que vão achar muito básico o que eu falei. Então, nós precisamos de pessoas que tenham um conteúdo mais elevado, né, com vocabulário mais elevado. Nós precisamos ter o meio termo, nós precisamos ter aquelas pessoas mais simples, para atingir aquelas pessoas mais simples também, que elas também precisam de ajuda, né? Então, eu entendi isso, eu aprendi isso. E eu falei, cara, então é hoje que eu vou colocar minha boca no mundo, porque eu sei que vai ter pessoas que vai se beneficiar comigo, né? Se não pelo meu conteúdo, pela minha história de vida que eu consegui, né? O que eu consegui superar na minha vida. Como diz a Elaine Uribe, se eu conseguir, você também pode. Todo mundo pode, nós temos capacidades iguais, só basta descobrir o caminho. Só basta descobrir o caminho. Eu estudei mais de 20 anos para conseguir descobrir o caminho. Hoje eu passo isso para vocês em 3, 4 semanas, né? Por quê? Porque eu já fiz um resumo do que serviu para mim. Talvez não vai servir todas as coisas para você, mas, né, é um grande caminho, já é um passo a passo. Então, pessoal, gratidão, né, por esse vídeo. Estamos aí amanhã de novo às 6 horas. Estou aqui, encontro com você para a gente continuar essa reflexão desse livro. Amanhã o tema é: todos criamos monstros que dilaceram sonhos. Todos nós criamos monstros que dilaceram sonhos. Qual seria o seu monstro? Ou quais seriam os seus monstros que estão dilacerando seus sonhos? Até amanhã.